Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor que está aqui conosco nessa noite, recebendo com muita alegria o louvor de cada um de nós aqui. Fiquei muito feliz de ouvir a igreja cantar com força, com vontade, né? Expressando a generosidade da gratidão a Deus pela sua presença e pelo seu amor sobre nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Meus amados, hoje é um dia de muita festa, de muita alegria, e nós vamos fazer uma breve meditação, né? Vamos procurar ser bem objetivos na nossa meditação, porque logo em seguida nós faremos o ato de posse daqueles que foram eleitos, né, na nossa assembleia ainda há pouco. Mas a carta tem muito a ver com esse tempo de advento e com a abertura do culto de hoje, e nós iremos falar sobre Tiago capítulo 5, de 7 a 11, a esperança que nos faz esperançar. Tiago 5, de 7 a 11. Os irmãos podem abrir nas suas Bíblias, mesmo assentados. É importante a gente manter a reverência à palavra, a leitura da palavra. Fico feliz de ver a dona Marcília aqui conosco. Tudo bem, dona Marcília? E obrigado por ter trazido a neta junto, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu quero registrar também que o nosso querido João está aqui também, irmão do Júlio. Você é muito amado por essa igreja, meu irmão. Tiago capítulo 5, do verso 7 a 11. Tenham paciência, né? A esperança que nos faz esperançar. Então vamos ler, já está projetado ali. Diz a palavra do Senhor: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz já está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Amém. Mais um momento de oração. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua palavra hoje nos encha de alegria, Senhor, e que se torne vida no coração e na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a carta de Tiago foi uma carta que ela procurou resumir o Sermão do Monte. Então ela está baseada no Sermão do Monte. Então os ensinos que ele traz do capítulo 1 até o final, ele vem olhando para a vida daqueles irmãos, daquela igreja que estava vivendo naquele tempo, e falava para eles que aquela provação, aquelas dificuldades que eles vinham vivendo, não era para desanimá-los, mas que eles mantivessem a esperança, lembrando que o Senhor diz para nós que precisamos manter a esperança, mas agindo como se estivéssemos já no reino de Deus. Por isso que ele faz esse paralelo entre o tempo de sofrimento que eles estavam passando e o como eles deveriam viver essa esperança ou essa espera. Então, amada igreja, eu posso afirmar com certeza que somos lavradores cultivando vida. Esse é uma das coisas do nosso tempo. E eu faço essa ilustração partindo do próprio Tiago,
que ele traz a imagem de um lavrador cuidando da sua semente. O lavrador, quando ele vai fazer o seu plantio, primeiro ele cuida do solo, escolhe a sua semente, e ele tem um tempo exato para isso. Então, quando começam as primeiras chuvas lá na Palestina, é por isso que ele usou essa ilustração, nas primeiras chuvas já era um sinal de que era tempo de plantio. Como começava a caírem as primeiras gotas, então ele jogava a semente no solo. Ele preparava o solo, corrigia o solo e jogava a sua semente. Mas ele também sabia que a sua colheita ele via depois das últimas chuvas, que era o tempo então em que o fruto estava maduro e estava chegando. Enquanto ele espera a primeira, entre a primeira e a última chuva, ele não vai para casa e fica sentado, deitado na rede. Quem já foi da roça aqui, quem já plantou, sabe que o trabalho é árduo durante toda a semeadura e toda a colheita. Em toda a safra existe trabalho. Existe o trabalho de plantar, de preparar o solo, de jogar a semente, de corrigir, de regar, de colocar adubo, de tirar praga, de cobrir por conta das tempestades. E se não colher no tempo certo, ele perde a sua lavoura. Outro dia eu estava conversando com um sitiante lá de Itupeva, e ele falou para mim que nunca mais na vida dele ele ia plantar feijão, porque o feijão tem o ponto certo para se colher, que se passar daquele ponto o feijão não fica bom. E eles não colheram no ponto certo, e no dia seguinte que eles deveriam ter colhido, choveu, e eles perderam 50%, 30% da plantação, tiveram um prejuízo enorme, porque a chuva que veio, então ele colheu antes das últimas chuvas. Mas vejam que interessante, mesmo sem controlar o tempo, ano a ano, o agricultor, ele faz a sua semeadura e ele confia que as chuvas virão e que o tempo certo chegará. Assim também nós somos lavradores no reino de Deus, chamados a cultivar a esperança, paciência enquanto esperamos a vinda do Senhor. Então olhe para a sua vida como esse lavrador que recebeu uma sementinha no coração, porque o Senhor já veio e já plantou essa sementinha, que foram as primeiras chuvas. Agora nós estamos esperando a vinda do Senhor, as segundas chuvas, as chuvas finais. Povo de Deus, somos chamados a esperançar enquanto aguardamos a vinda de Jesus. E o que é esperançar? Esperançar é trabalhar e viver no sentido de se alcançar aquilo que se espera. Porque muitas vezes nós só ficamos parados, inativos. Mas a esperança que Tiago fala nessa carta não é a esperança de ficar esperando para ver se vai acontecer. Mas é que enquanto nós esperamos, nós caminhamos no sentido de que aquela semeadura venha a dar fruto. Por isso que quando nós somos chamados a viver o reino de Deus a partir da ação de Deus sobre nossas vidas, não somos chamados para descansar e ficar aguardando apenas a volta do Senhor, mas nós somos chamados para ser cooperadores do reino, dispenseiros da sua palavra. E quando nós somos cheios de esperança, nós não ficamos parados, pelo contrário, nós colocamos todas as nossas forças para que quando chegar o momento nós estejamos preparados. Assim como o lavrador lança a semente no solo e não cruza os braços, nós também não podemos ficar esperando. Outro ponto, minha amada igreja, que eu olhando para esse texto me vem à mente como uma exortação, como um incentivo, é que a esperança deve nos unir como igreja e não nos separar. Tiago também nos alerta sobre como viver enquanto
esperamos. Sabe qual é a maior dificuldade? Melhor, sabe quando está tudo bem? As coisas são tranquilas, não há guerra, não há dissolução, não há conflito, as coisas estão bem. Mas quando nós passamos por provações, por tentações, aí as dificuldades nos relacionamentos afloram. E quando Tiago escreve essas palavras à igreja, a igreja estava vivendo um tempo difícil. Existiam os ricos que se abastavam naquela época e negligenciavam os necessitados. No capítulo anterior, Tiago chama a atenção a respeito desses que estão criando conflitos, reservando para si recursos e não compartilhando com aquele que é mais necessitado. Mas olhando para a nossa vida, quando a gente enfrenta as dificuldades do mundo moderno, quantas vezes nós, em vez de nos unirmos para seguir o mesmo caminho, nós nos dispersamos, porque existem conflitos de como lidar com cada situação. O que o Tiago fala para a igreja é: não briguem por conta das dificuldades que vocês estão vivendo, mas pelo contrário, sejam ombro um dos outros. Se estamos vivendo tempos de dificuldades, então é momento de nós deixarmos de lado as diferenças, darmos ao braço aos nossos irmãos e caminharmos. No mundo difícil de ser igreja, no mundo de hoje, onde nós vivemos várias dificuldades e pressões do mundo, se nós não dermos os braços um para os outros, não ajudarmos aquele que está mais debilitado, certamente nós não teremos uma unidade e uma igreja forte. Que nós possamos caminhar nesta força, de olhar e enxergar que todos nós enfrentamos as nossas dificuldades, e que por isso, aquele que nos une, o Senhor Jesus, que por Ele e para Ele, nós superemos as nossas dificuldades e possamos caminhar. Meditando outro dia sobre um livro que eu ganhei do meu enteado Mateus, um livro muito interessante, onde ele traz uma ideia que é muito impactante nas nossas vidas hoje. Ele diz que o cristianismo, ele é um movimento geracional, é uma religião, é uma fé geracional, que passa de geração em geração, que mesmo nas dificuldades, uma geração colabora com a outra. E quais as dificuldades que a gente encontra no nosso convívio como comunidade de fé, não só aqui, mas no presbitérios e outras igrejas cristãs de várias denominações? É porque a gente tem enxergado um buraco enorme entre os adolescentes e os adultos. E muitas vezes a gente critica os jovens porque se afastaram da igreja, e isso não é de hoje, é de muito tempo. O grande problema, meus irmãos, é que nós, em vez de fazermos a relação, ou a ligação entre aquela geração passada, experiente, e a nova geração, nós começamos a cuidar dos jovens e dos adolescentes sob uma perspectiva moderna, em que eles mesmos sabem os caminhos e eles podem trabalhar nas suas mesmas linguagens. Mas o que o adolescente precisa é fazer parte da igreja em todos os sentidos. Ele precisa daquele ancião, daquele professor, daquela pessoa experiente que o ensine no seu caminho. Não porque aquele que é mais velho é mais inteligente, não. É porque ele vai fazer uma conexão com essa geração. Eu fico muito feliz, e não é para mamãe se orgulhar, mas quando eu vejo a Letícia, já pequena, vindo aqui com um papel para colher assinatura, para ir no gasofilácio, para fazer o serviço da tesouraria como uma boa estagiária, isso está fazendo uma ligação entre ela e a igreja de uma forma profunda. Eu lembro, no encerramento da escola dominical, ou numa das aulas que a gente teve, quantos lembraram, né, Laodiceia,
da minha professora, ou então no encontro de ações de graça, lembrando da participação da IACI, tanto na educação cristã quanto na vida de coral, e eu via os jovenzinhos cantando em coral, era uma ligação de geração. E o que eu posso ver é que essa geração que foi apacentada por essas pessoas, hoje elas estão presentes aqui. Houve uma ligação, e é importante que a gente preserve essa ligação. O pastor lá em Hebreus 13, 7 diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falem a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitaram sua fé. A experiência dos mais velhos é uma âncora para os mais novos, formando uma corrente de fé entre as gerações. Que nós não venhamos perder essa ligação. Que cada um de nós que tem deixado o nosso legado, a nossa história na igreja, que nós venhamos a pegar nas mãos dos mais jovens, dos adolescentes, e que venhamos a envolvê-los na vida da igreja, para que eles continuem fazendo, geração após geração, a igreja de Cristo prosperar neste lugar. Por fim, meus amados, os processos de Deus não falham. Tiago nos chama a sermos pacientes como lavrador, confiando no tempo perfeito de Deus. Não se trata de uma passividade, mas de uma esperança ativa e perseverante. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, trará no tempo certo a colheita abundante. Que vivamos com a firme esperança de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que Ele voltará e completará a sua obra, e que sejamos encontrados prontos neste dia. Ser encontrado pronto não é ficar esperando a volta do Senhor Jesus como uma noiva nécia, como uma noiva que está despistada ou lá perdida no seu tempo. É preciso que cada um de nós, dia a dia, venhamos a nos fortalecer na leitura da palavra, na meditação, na oração e principalmente na comunhão dos santos, porque é através da comunhão que nós expressamos o nosso amor de Deus e a nossa missão. Amém?